E hoje, esta noite, nós estamos recebendo com alegria o reverendo Alci, que vai estar falando sobre o tema, não é? Investindo no pastoreio da família. E você perceberá que certamente esse tipo de investimento é aquele que adentrará a eternidade. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Alci, amigo de longas datas, da época de colégio, e éramos adolescentes ali na Igreja Memorial, e o Senhor nos vocacionou, ele foi primeiro estudar lá em Teresina, depois, eu acho que uns dois anos depois, eu não sei, você pode me lembrar, eu fui para Recife ou mais, e ele seguiu, não é, o ministério dele lá no norte, hoje ele está lá na Igreja Presbiteriana em Piripiri, não é? E tem servido ali com muito zelo, junto com a sua família, sua esposa, a Rafaele, né, o Diogo, a Lívia. E é um prazer, Alci, poder estar lhe recebendo nesse tempo. A gente vai ter um tempo aqui de exposição da palavra de Deus. Alci vai ficar à vontade para estar ministrando a palavra às nossas vidas. E ao final, então, a gente vai, não é, fazer algumas perguntas aí para o reverendo Alci. E eu peço a vocês, irmãos, que vocês possam colocar as suas perguntas no chat, tá bom? Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas que à medida que a Alci for aí já falando, ministrando, não é, perguntas, dúvidas que forem surgindo, você já vai colocando ali no chat, já vai, não é, compartilhando aí das suas questões, que no final eu vou estar conduzindo essas perguntas aí ao reverendo Alci. Alci, meu amigo, seja muito bem-vindo, viu? Você é muito amado aqui por esta igreja. Eu, quando falei com os meus presbíteros e dei a notícia para os irmãos, eles já lembraram logo de você, não é? Porque, de fato, você é muito querido em nosso meio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão, obrigado. Me escuta bem? Sim, perfeito. Joia, joia. Então, brigadão pelo convite. Eu saúdo os irmãos todos, a você, Claudinho, com a graça e a paz do Senhor. E agradeço muito, agradeço não só o convite, agradeço o carinho. De fato, virtualmente é a primeira vez que eu estarei aí com vocês, mas fisicamente, toda vez que eu sou recebido com muito carinho. Então, brigadão. Brigadão à igreja de modo geral, o conselho da igreja, Deus abençoe, viu? Amém. Então, nós teremos mais ou menos 30, 40 minutos, não é isso? Isso. Joia. Fica à vontade. Providencialmente, você leu Josué, versículos 14 e 15 do capítulo 24, que era exatamente o texto que eu iria ler. Já que você leu, eu vou só fazer uma oração para a gente começar com o estudo, pode ser? Pode ser sim, Alci. Então, porque este foi exatamente o texto que eu escolhi para eu trabalhar. Na verdade, a bem da verdade, eu não vou trabalhar esse texto de um modo expositivo, profundamente. Eu vou tentar trabalhar de fato o tema e mostrar o quanto a piedade do chefe do lar influencia na piedade da casa de um modo geral, né? A piedade masculina é modeladora, ela modela realmente a vida de piedade da família. Então, eu vou trabalhar com vocês aí esse tema, entrarei em Josué 24, é para lá que eu vou me conduzir, mas até chegar lá eu vou trabalhar algumas outras coisinhas, tá bem? Alci, Sim. só para registrar que a gente não combinou nada, não é? Não combinou. Se fosse uma outra igreja aí, o pessoal já estava subindo nas paredes, não é verdade? Já tinha aberto os Mas microfones com glória a Deus, aleluia. já, rajada de glória. Né? Mas que bom, né? A gente vê a boa providência de Deus em tudo, meu irmão. É Vamos verdade. orar, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, meu irmão. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, bendito e louvado seja o teu nome por essa ocasião em que nos encontramos aqui. É um momento difícil, por um lado, porque essa pandemia, de alguma maneira, até aqueles que são próximos ficam um pouco afastados, mas, por outro, essa pandemia nos trouxe grandes aprendizados, dentre eles, mexer um pouco mais com essas tecnologias, que para os que vivem fisicamente afastados, acabam se reaproximando, como nós aqui, que estamos afastados uns dos outros,
por pelo menos 2.000 quilômetros, mas agora podemos estar juntos, não só em espírito, mas também aqui virtualmente. Senhor, obrigado por isso. A nossa esperança, então, é que o Senhor nos ajude, a mim em particular, a meus irmãos também, para que tudo aquilo que a gente converse, enfim, o teu querer, a tua palavra reine, e assim nós modelemos a nossa piedade de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, eu desejo começar a minha palavra trabalhando com vocês, e eu vou citar a fonte, tá certo? 4 verdades que demonstram quão importante é a liderança espiritual do homem para a família cristã, tá? Obviamente que afirmar isso não implica em relegar a um segundo plano a piedade feminina ou a piedade dos filhos ou de qualquer outro familiar que viva debaixo do mesmo teto, não. Mas eu estou realmente colocando o chefe do lar, o homem, como aquele que, de uma maneira preponderante, deve ser piedoso, porque isso influenciará todos aqueles que vivem debaixo do seu teto. E quais são, então, essas 4 principais verdades? Deixe-me citar primeiramente a fonte. Eu estou fazendo basicamente um resumo da primeira parte de um livreto que vocês quase que certamente conhecem, alguns já devem ter lido, que é o livreto Homens Fortes, da editora Fiel. O autor é John Crotts, e ele, de fato, é livro pequeno só pela numeração das páginas. É um livro muito, muito grande em termos de conteúdo. E eu quero abordar com vocês, então, primeiramente isso, essas 4 verdades que o escritor vai mostrar ali na parte inicial do livro, que são verdades importantes para a liderança masculina, a liderança espiritual masculina. A primeira verdade importa que os homens liderem espiritualmente suas casas, suas famílias, porque Deus os fez líderes. Essa é a primeira verdade que a gente precisa guardar em mente. Se somos homens, fomos chamados para ser líderes. E dentre o exercício dessa liderança, a espiritual é também algo que está sob nossa responsabilidade. Então, não é novidade para ninguém, para nenhum crente que já tem algum tempo de caminhada cristã, que Deus colocou o homem como cabeça do lar. Eu vou ler, por exemplo, apenas um texto bíblico para refrescar a memória de vocês, 1 aos Coríntios 11:3, que diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o homem é, de fato, o cabeça da mulher, e deixe-me ampliar, dizendo: o homem é o cabeça da casa, o homem é o chefe do lar. Então, observe, é muito interessante você meditar nisso. Não há nenhuma ordenança bíblica, de Gênesis a Apocalipse, que diga: homem, exerça a liderança familiar. Não há. Não há nenhuma ordem dessa natureza por uma razão simples. A razão é: a Bíblia afirma que o homem é líder. A gente usa esse tipo de argumento para o ser de Deus. Não há nenhum argumento bíblico cujo propósito seja defender a existência de Deus. Porque a Bíblia toma como pressuposto algo: Deus é. Não é nem Deus existe, né? Deus é. Então a Bíblia não está interessada em provar se Deus existe ou não existe. Deus é. Assim também com respeito ao homem. O homem não precisa ser exortado a assumir sua liderança. O homem não precisa ser ordenado a ser o cabeça do lar. Deus, quando criou Adão, e por conseguinte, quando a partir de Adão ele também geraria todos os demais homens advindos do primeiro Adão, todos eles deveriam exercer a chefia do lar. E, homens, deixa eu já ter uma aplicação disso aqui. É de fato desgastante para a liderança da igreja e para suas esposas estar o tempo todo lembrando você disso. Você que é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo. Quão desgastante é lembrar a um filho a mesma coisa diária e continuamente.
Não faça isso, menino. Não faça isso, menino. Desgasta todo pai. Pois bem, é desgastante para a liderança eclesiástica estar lembrando você, homem. É desgastante para sua esposa estar pedindo, mesmo que de uma maneira submissa a você, homem. Por favor, meu amor, exerça a sua liderança do lar. Então, querido irmão, você é líder. Exerça a sua liderança, porque para isso você foi estabelecido no seu lar. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, o autor do livro diz assim: importa que os homens liderem espiritualmente o seu lar pelo motivo do efeito de multiplicar. Veja bem, então, agora ele aborda um propósito do liderar espiritualmente as famílias. Você deve se lembrar do Salmo 127, versículos 4 e 5. Eu vou ler esses dois versículos para vocês. O texto diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então vejam, se nós realmente queremos, como homens, num futuro próximo ou distante, filhos que constituam famílias fortes, se nós queremos que nossos filhos sejam piedosos, se queremos que eles sejam bons maridos, bons pais, se queremos que nossos filhos, na sua fase adulta, ou antes disso até, tenham uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, e sejam uma bênção para a igreja, se queremos filhos realmente pegando a mão na enxada, promovendo o evangelho, nós, pais, temos a responsabilidade de o ser agora, essa mesma coisa. É isso que significa o efeito multiplicar. Você já ouviu falar no efeito dominó. Pense o lado positivo de um efeito dominó. Em vez de derrubar peças, levantar peças. É isso que John Crotts está dizendo. Nós, homens, devemos exercer a liderança espiritual no nosso lar por uma razão gloriosa, para que nossos futuros filhos constituam famílias piedosas, e assim também nossos netos e bisnetos, e até o Senhor Jesus voltar. E vejam bem, esse efeito multiplicador não deve ser visto apenas no que concerne a nossas famílias, filhos, netos, etc., mas a própria sociedade. Quão abençoador é 5 famílias realmente piedosas para uma igreja. E quão abençoador é 5, apenas 5, igrejas realmente piedosas para uma comunidade. Pois bem, há, espiritualmente falando, esse efeito multiplicador na liderança espiritual. Você deve se lembrar que uma das expressões fantásticas lá de Atos, que aponta para o trabalho formidável dos apóstolos, é que aqueles homens transtornavam o mundo. Aqueles homens colocavam o mundo de cabeça para baixo. Você não quer filhos que coloquem o mundo de cabeça para baixo? Você não quer filhos que sejam reconhecidos no futuro como homens que mudaram o mundo? Isso depende de você, homem. É esse o efeito multiplicador. A liderança espiritual do homem causará nas gerações futuras um grande impacto. Em terceiro lugar, importa também que os homens liderem espiritualmente suas famílias, porque essa é a preocupação principal de muitas mulheres cristãs. Claudinho sabe do que eu estou dizendo, os presbíteros da igreja de Mandacaru não diferentemente. A maior parte das reclamações de mulheres crentes é que seus homens não exercem a liderança no seu ambiente familiar. Às vezes são homens muito trabalhadores, e a maioria dos cristãos o são, e as mulheres elogiam isso. Muitas delas dizem: pastor, eu não tenho do que reclamar do meu homem, ele é um trabalhador, ele põe o pão dentro de casa. Se uma coisa que eu quero que meus filhos puxem ao meu marido é ser trabalhador como pai. Mas essas mesmas mulheres muitas vezes estão tristes porque esses homens trabalhadores não conduzem seus filhos no caminho da piedade. Vejam bem, o chamado primordial do homem
se levanta em algumas colunas. Uma das colunas é a provisão familiar. Mas outra coluna essencial é a liderança espiritual do lar. Logo, você, homem, tem que orar por sua esposa e com sua esposa. Se você é um homem batizado e já fez a sua profissão pública de fé, você prometeu que iria orar com e pelos seus filhos. É obrigação sua ler as escrituras com suas crianças. É obrigação sua, pelo menos, deixe-me dizer assim, 3 vezes por semana, reunir sua família para um culto doméstico. Vejam bem, eu não estou falando de um culto litúrgico, com confissão, não. Eu gosto do que os puritanos diziam nessa área, porque eles diziam que o culto familiar é muito mais parecido com alguma coisa dialógica, informal, do que aquele culto formal da igreja. Eles chamavam até de santos colóquios familiares. É uma conversa entre família. É responsabilidade sua, meu irmão, porque do contrário, quando a sua filha, seu filho, ou mesmo sua esposa estiver frio, desinteressados pelo evangelho, a culpa será de quem, se não sua? Quem será cobrado, se não você? Eu gosto de uma ilustração de um puritano, bem dramática, mas proveitosa, quando ele conjectura a possibilidade de muitos pais entrarem pelos portais celestiais e esses portais se fecharem e os seus filhos ficarem lá fora. E então os pais espantados se voltarão e os filhos estarão lá fora apegados na grade daqueles portões, dizendo: papai, mamãe, e principalmente papai, a culpa foi sua que não me pastoreou. O Senhor não orou comigo, o Senhor não leu a Bíblia comigo. Vejam bem, você, meu querido irmão, a você foi delegada a obra da liderança espiritual. A sua família, a sua mulher, a seus filhos, quem sabe a seus servos, se você tiver empregados em casa. O ponto é, você irá servir de grande auxílio espiritual, caso você, de fato, pegue a mão na enxada, tá certo? E por último, a última verdade elencada aí pelo John Crotts é que importa que os homens liderem espiritualmente suas famílias, porque o matrimônio representa a imagem de Cristo e da igreja. Eu acho que não precisamos ler Efésios 5, o tão conhecido texto que faz essa analogia entre o relacionamento matrimonial e o relacionamento que há entre Cristo e a igreja. Mas deixe-me então fazer algumas perguntas. O seu casamento e a sua família transmite essa verdade sobre Cristo e você com sua esposa se relacionando? O que eu quero dizer é, você e seu casamento, você e sua família são fiéis representantes de Cristo? As pessoas olham para você e para seu casamento e diz: uau, é desse jeito que Cristo se relaciona com a igreja? Você, por exemplo, sendo visto por pessoas de fora, tem sido pedagógico no modo como você trata seus filhos, para que essas mesmas pessoas pensem: puxa, é desse jeito que o Pai Celestial trata seus filhos? Veja bem, a sua família precisa ser um reflexo da família de Deus. O seu casamento precisa ser modelado pelo relacionamento de Cristo com a igreja, logo refletir o matrimônio de Cristo com a igreja. Você sabia que você pode mentir ou estar mentindo para o mundo na maneira como você vive em casa? Deixe-me ler uma pequena passagem do pastor Douglas Wilson, quando ele aborda essa temática. Ele diz o seguinte, eu peço a atenção dos irmãos. Cada casamento, diz o pastor Douglas Wilson, em cada lugar do mundo, é uma ilustração de Cristo e a igreja. Por causa do pecado e da rebeldia, muitas ilustrações são desdenhosas, mentirosas, concernentes a Cristo. Mas o marido jamais deixa de falar sobre Cristo e a igreja. Se ele é obediente a Deus, está pregando a verdade. Se ele não ama a sua esposa, está proferindo apostasias e mentiras. Mas, de qualquer forma, ele está sempre falando algo sobre Cristo. O que é que você quer falar sobre Cristo? A verdade ou mentira?
Pois bem, a maneira como você trata esposa e filhos é uma maneira pela qual você está proclamando verdades ou mentiras sobre Cristo. Tendo dito isso, eu venho agora para Josué, capítulo 24. O pastor Cláudio já leu o texto, e é um texto muito conhecido por nós, um texto que, vez por outra, temos meditado, ou mesmo tem servido de temas para conferências e coisas desse gênero. Mas o que você precisa focar com respeito a esse texto é que nele, ou nesse momento, nessa ocasião em que Josué está, narra-se uma ocasião de renovação da aliança. Você deve saber disso. O ponto, então, é que assim como aconteceu muito próximo da partida de Moisés, em que ele reuniu o povo de Deus para fazer um momento de celebração, aonde a aliança seria ratificada, confirmada, aqui Josué faz também. Josué, digamos assim, está no pós-lúdio da sua vida, e ele então convoca todos os representantes, isto é, os chefes do lar, os homens, os cabeças, para essa ocasião de renovação da aliança. Se você já leu o livro de Josué, você sabe que nesse texto, um pouco diferente dos demais, Josué com o povo de Deus estão tomando posse, metro a metro, parte a parte, a terra prometida a Israel. Eles não fazem perfeitamente o que Deus tinha dito para eles fazerem, porque era para eles expulsarem todos os povos estranhos, mas eles deixam alguns povos cananeus ali. Isso vai trazer, como a gente sabe, terríveis consequências para o povo de Deus com respeito à idolatria e outros pecados. Mas nesse momento, depois de tendo feito muito com respeito a tomar posse da herança do Senhor, e muito perto, então, de Josué deixar esse posto de liderança que havia substituído aquele que é o maior profeta do Antigo Testamento, Moisés, o povo está reunido. E ele está reunido, Josué, com cada um dos homens, chefes de família, cabeças de Israel, com este fim. O fim é cultuar a Deus, o fim é uma solenidade santa, o fim é uma santa convocação, mas cujo objetivo, como os nossos cultos presenciais o são, o objetivo é renovação do pacto. Em outras palavras, é dizer, Senhor, continuamos o teu povo. Senhor, o Senhor continua o nosso Deus. Em outras palavras, é dizer, Senhor, amamos a tua lei e a obedeceremos. E dizer, continua, Senhor, pela tua graça a nos abençoar em nossa jornada. Portanto, essa é, por assim dizer, irmãos, uma reunião dos líderes de Israel, cujo cabeça é Josué. Todos estão aqui reunidos em Siquém. E depois da pregação de Josué, há a aplicação do sermão desse homem. E os versículos 14 e 15 é a primeira aplicação. Os versículos 14 e 15 é o apelo bíblico. É a aplicação de Josué. É, como os puritanos diziam, o uso da pregação para fins práticos. Eu gosto do que é dito por um comentarista, quando ele diz com respeito a esse texto, que nesses versículos, Josué está desafiando o povo. Vejam só, isso é uma aplicação. Josué está desafiando o povo a decidir-se a favor ou contra uma devoção exclusiva a Deus. Eles já lidaram aí com muitos povos que adoravam deuses estranhos. Eles, portanto, já vindo do Egito e agora passando em Canaã, já tiveram conhecimento de falsos deuses, de ídolos. E agora, numa espécie de encontro final de Josué com este povo, ele está dizendo assim, o que é que vocês querem? Depois de tudo isso que eu preguei, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão servir a Deus exclusivamente ou a outros deuses? E ele faz isso, meus irmãos, vejam só que interessante, ele faz isso apenas para os homens. Não há mulheres aqui nessa solenidade. É uma solenidade atípica, é um culto solene, mas é um culto sem a presença de mulheres e crianças, por se tratar de uma renovação da aliança.
Só há homens, chefes do lar. Portanto, é para estes homens, os anciãos, e não para todo o povo, que Josué lança esse desafio. Você percebe a importância que tinham os cabeças de Israel? Você percebe quão importante eram os homens para a direção espiritual do povo? Você percebe quanta importância tinha de prerrogativa espiritual esses chefes de lar? Pois bem, é isso que a gente observa nesses 2 versículos. Mas há mais. Observe também que em apenas 2 versículos, Josué 24, versículos 14 e 15, nós temos a ocorrência do verbo servir por pelo menos 7 vezes. Em todo o capítulo 24, esse verbo é muito recorrente, muito recorrente. Mas apenas em 2 versículos, 7 vezes, de algum modo, Josué menciona o verbo servir. 3 vezes no versículo 14, 4 vezes no versículo 15. Por 2 vezes, por exemplo, Josué faz menção ao serviço desobediente e idólatra daquela geração passada que adorou falsos deuses da além do Eufrates. Por 2 vezes, Josué menciona o serviço a Deus como parte da responsabilidade humana e com isso ele está desafiando Israel a escolher a quem Israel vai servir. Por 2 vezes, Josué ordena que o povo sirva ao Senhor, a Yahvé. E por uma vez, Josué fala, é a conclusão de Josué, que ele serviria ao Senhor. Veja que há uma lógica nesses usos do verbo servir de Josué. Primeiramente, 2 vezes, aonde ele aponta para aquela geração incrédula que adorou falsos deuses. Depois, 2 vezes, desafiando o povo de Israel a não cometer o mesmo erro, mas a servir ao Deus verdadeiro. 2 vezes, onde ele ordena que eles sirvam somente o Deus Yahvé. E a última vez, quando ele diz assim, eu não sei vocês, é mais ou menos isso, né, que ele está dizendo. Eu não sei vocês, mas eu e a minha família vamos servir a Yahvé. E percebam, queridos irmãos, a família de Josué não está presente. Como também não está presente as famílias dos outros homens de Israel aqui. A esposa de Josué não está presente, os filhos de Josué não estão presentes, as demais mulheres e filhos também não. Apesar disso, ele assevera. Ele não pergunta lá, mulher, tu queres servir a Yahvé ou a falsos deuses? Meus filhos, a quem vocês irão querer servir? Não. Como chefe do lar, como líder espiritual, ele renova um compromisso. Eu e a minha casa, eu e minha esposa, eu e meus filhos serviremos ao Senhor. E com isso ele está demonstrando que a prerrogativa da liderança espiritual era sua e não de outra pessoa. E observem, eu acho que é importante fazer esse registro, que isso pode ser visto em outra passagem. Abra, por exemplo, ainda aí em Josué, no capítulo 7. Josué 7. O texto muito famoso que narra o pecado de Acã. Você deve se lembrar disso. Observe o versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Então, no versículo 16 é dito que cada tribo se achega diante do Senhor. O texto original, o texto em hebraico, vai dizer, inclusive, que as tribos se apresentaram por homens, não por famílias. Na nossa versão não está tão claro, não é isso? Mas no texto original, sim, os homens é que se fizeram presentes e não todas as pessoas. Essa é uma indicação clara da representatividade masculina. Depois, na continuação do texto, Acã se apresenta, a sorte cai sobre ele. Perceba, toda a sua família poderia ali estar presente. Ou toda a sua família, na mulher, eventualmente, a sorte poderia cair, mas cai sobre Acã. Leia depois o versículo 24. Os seus bens são trazidos,
e tudo é destruído. Não só ele, tudo é destruído, inclusive sua família. O pecado de Acã afetou a família inteira. O pecado de Acã trouxe castigo não só para ele, mas para esposa e filhos. E isso mostra mais uma vez a representatividade espiritual do chefe do lar, o homem. Nesse caso, em Josué 24, versículos 14 e 15, nós temos algo semelhante quanto à representatividade espiritual, mas o oposto do que acontece com Acã. Porque Josué, no seu papel de homem, determina o que aconteceria com a sua família. Eu, esposa e filhinhos, vamos servir ao Senhor. Isso ilustra o ponto que eu preciso destacar como o meu fio guia do estudo, irmãos. É o homem quem determina o caminho espiritual da sua família. A piedade familiar é traçada pelo cabeça do lar, o homem. No futuro, um filho se envolve com drogas ou coisas terríveis. Aí você investiga a família. Qual foi a razão? Falta de pastoreio do homem, do chefe do lar. Não há invariabilidade nisso. O chefe do lar é aquele que dá o tom da espiritualidade familiar. Nesse caso, a falta de devoção e a impiedade da família também é culpa do homem. É por isso, então, que eu chego numa parte mais prática, partindo aqui já para a abertura de perguntas, e eu lhes peço que vocês vão lá para o Salmo 101. Salmo 101. No Salmo 101, versículo de número 2, para ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou ler, mas passe os seus olhos aí no Salmo 101, versículo 2. Lá pode ser observado que o salmista, que no caso é Davi, ele possui uma esperança realmente piedosa. A esperança de Davi era que ele esperava receber Deus em sua casa. Se você passou o olho, você deve ter percebido isso. Então, em outras palavras, no Salmo 101, versículo 2, quando Davi diz assim, Senhor, quando é que tu vai vir ter comigo? O salmista está orando, buscando a Deus em leituras bíblicas, o salmista está se devotando domesticamente, particularmente a Deus, e ele, por conseguinte, espera que Deus o visite. Ele faz, digamos assim, a sua parte, busca o Senhor, entra em comunhão com Deus, e agora, em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, agora vem ter comigo, eu fui até o Senhor, agora vem até mim. Davi, então, está se dirigindo a Deus no seu ambiente doméstico, com suas devoções particulares, agora ele espera que o Senhor venha ao seu encontro. E com isso, Davi está demonstrando, querido irmão, que é vontade de Deus que você, homem, demonstre desejo por ele. Busque ao Senhor no lugar secreto da sua casa. E Deus, por sua vez, promete, à luz desse salmo, é um pedido de Davi, nós podemos, todavia, pelas entrelinhas, perceber que há uma promessa amarrada a isso. Deus promete que lhe visitará mediante suas devoções domésticas. Sendo assim, você, como um homem que deve ser piedoso, como um homem que deve ser o líder espiritual do lar, como um homem que deve ser o cabeça em termos de pastorear a sua família. Em primeiro lugar, a coisa mais essencial que você precisa é nutrir, cultivar uma vida de devoção, uma vida de comunhão com o Senhor. Você deve guardar na sua agenda diária momentos em que você desfrutará de comunhão com o Senhor. Momentos em que você se alegrará na presença de Deus. Momentos em que você estará em íntimo relacionamento com o Senhor. Deixe-me, mais uma vez, fazer uma citação aqui. A citação de dois estudiosos que dizem assim,
E esses dois estudiosos estão justamente comentando sobre o Salmo 101 e mostrando quanto os puritanos eram zelosos nessa área. E estes dois homens dizem, por isso, os puritanos defendiam o estabelecimento de um momento na agenda diária quando você se encontrará com o Senhor para leituras das Escrituras, meditação, oração e talvez a leitura de outro material devocional sério. Homem, seja disciplinado. Faça-o a cada dia. Encontre um local tranquilo e isolado. Siga um plano para ler as Escrituras. Meu querido irmão, um líder piedoso, um cabeça do lar, um líder espiritual da família, portanto, é alguém que se dedica diligentemente às disciplinas espirituais, aos meios de graça instituídos por Deus. Leitura bíblica, oração, cânticos, em algumas ocasiões jejum, comunhão dos santos, culto, enfim, lembremos-nos, por exemplo, do que Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículos 7 e 8. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de ser. Basicamente, o que Paulo está falando nessa passagem é comparando o exercício físico com o exercício de piedade e mostrando o quanto o exercício da piedade deve ter primazia na nossa vida a exercícios físicos. Por quê? Porque a piedade da família, primeiramente a sua piedade, e por conseguinte a piedade da sua família, não depende de questões físicas, mas depende da sua devoção a Deus, como servo de Deus, como um marido que reflete Cristo, como um pai que reflete o próprio Pai Celestial. E nesse sentido, quais são os frutos que serão colhidos por um homem que segue esses princípios e essas diretrizes de ser um homem que exercerá a liderança espiritual do lar? Deixe-me afirmar, então, primeiro, à luz das Escrituras, que o Senhor atenta para os piedosos. É Davi, mais uma vez, que fala isso lá no Salmo 4, versículo 6. Deus ele tem os olhos voltados para os piedosos. E como também diz o Salmo 128, Deus abençoa o seu labor, homem cristão. Não só o Salmo 4, mas também toda a Escritura claramente aponta para o fato de Deus manter seus olhos fixos sobre os piedosos. Não é isso que também significa aquilo que o próprio Cristo diz, que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade? O Salmo 128 mostra como o lar de um homem que teme ao Senhor é abençoado. A mulher desse homem será como uma videira frutífera. Os filhos deste homem serão como rebentos da oliveira. Enfim, estou destacando essas coisas apenas para pôr em relevo algo. O homem piedoso, o homem que investe na sua alma, o homem que cultiva um relacionamento com Deus, ele sim é abençoado pactualmente com prosperidade espiritual, primeiramente para ele, mas como resultado disso para sua esposa e filhos. Isso significa dizer, querido irmão, que a sua mulher será profundamente influenciada pela sua piedade. Seus filhos serão poderosamente modelados pela sua espiritualidade. Um pai, um marido que se devota ao Senhor, ele tem este poder influenciador, sobretudo para esposa e filhos. E assim, isso deve fazer você, homem, lutar contra a mornidão espiritual. Sabe aquela coisa que a gente vê em Apocalipse? Aquela água morna que faz quase Cristo vomitar. Era uma água que não tinha serventia nenhuma. Nem era fria, que dava assim para beber, nem era quente, que proporcionava
propriedades medicinais. Ela era morna. A água morna era simplesmente usada para dar ânsia de vômito. Você não quer, sei eu, dar ânsia de vômitos a Cristo. Você quer ter serventia para o mundo. A principal coisa que a gente pode tirar de princípio desses filmes de super-heróis é isso. Todo mundo quer ser um super-herói. Todo mundo quer impactar o mundo. Você, eu não tenho dúvida, quer deixar sua marca no mundo. E você não quer deixar uma marca ruim. Você não quer, mesmo que você esteja morto, daqui a 50, 60 anos, se isso fosse possível saber que, fulano de tal, aquele indivíduo que foi um péssimo marido, fulano de tal, aquele cara que seus filhos envergonharam a igreja de Mandacaru, aquele indivíduo que abandonou esposa e filhos. Não, você deseja deixar um legado nesse mundo. Mas o seu primeiro legado aquele carinha, aquele fulano, aquele irmão que era um servo admirável da igreja de Mandacaru. Pois bem, o que fazer então? Eu tenho algumas aplicações, embora todo estudo tenha sido prático, mas eu vou primeiramente abrir para perguntas, escolher aqui 2, 3 ou 4 aplicações para, mediante as perguntas, eu poder responder a vocês, mencionando algumas aplicações, tá bem? Ok, Alci. Vou pedir aos irmãos que possam estar colocando aí no chat, tá bom, as suas perguntas. A nossa liderança se faz aqui presente também para estarem participando nesse momento. Enquanto eu vou iniciar esse momento aqui com o Alci, não é, fazendo uma pergunta para ele, e a gente segue aí conversando com vocês também. Alci, nós percebemos de maneira muito sólida nas escrituras, à luz de tudo que você falou, que de fato o homem tem esse papel, não é, de liderar. Como você mesmo disse aí, não é o homem quem determina esse caminho espiritual do seu lar. A pergunta que eu faço é o seguinte: em lares onde existe uma viúva que ainda tem filhos, ou uma mãe que é solteira, ou não é, lares aonde não se encontra este homem, este cabeça, mulheres que já estão provendo, inclusive, não é, o sustento dos seus lares. Na ausência desse homem, até onde vai, não é, essa responsabilidade sobre essa mulher, esse papel, como isso deve ser exercido em contextos onde não existe esse cabeça, não é, humanamente falando. Joia. Claudinho, meu irmão, eu acredito que em casos como esses, o que é muito comum até, né, em nossas igrejas, há muitos casos desses, e até de casos em que algumas irmãs nossas são casadas com homens que ainda não foram alcançados pelo evangelho, né? Isso. E nessas situações, eu acredito que a mulher deve adotar 2 princípios, primeiramente. O primeiro princípio é aquele princípio que a gente pode tirar de Noemi, em que aquela mulher, de alguma maneira, sendo viúva, mas de alguma forma tem 2 meninas, 2 moças não, porque eram casadas, obviamente, 2 viúvas também, inclusive, sob sua responsabilidade, ela demonstrou piedade, e piedade esta influenciadora, a ponto de Ruth dizer, né, e dizer até aquelas palavras que às vezes está nos convites dos noivos, casamentos. Né? Dos casamentos. Né? O teu Deus será o meu Deus, enfim. Então, em primeiro lugar, a mulher ela não pode ser piedosa se e somente se seu marido for piedoso. Né? Eu tenho, inclusive, e esse estudo que eu estou dando é parte de uma série de uns estudos que eu preparei sobre piedade no lar, e eu falo, inclusive, isso no estudo sobre a piedade feminina. Que, sim, o seu marido tem que ter
essa liderança, exercer essa liderança espiritual. Mas e se ele for um incrédulo? Ou mesmo se ele for um homem que não tem tanto compromisso com as escrituras, não quer exercer, porque de fato é desgastante pastorear a família, enfim, é trabalhoso, embora seja recompensador. Talvez o seu marido não queira isso, por causa disso você não vai ser piedosa. Então, o meu primeiro estudo dessa série é mostrando exatamente a responsabilidade da piedade individual. Um marido tem que ser piedoso a despeito de sua esposa. A sua esposa tem que ser piedosa a despeito do seu marido. Filhos precisam ser piedosos a despeito de seus pais. Então, o primeiro princípio seria esse: a mulher ela precisa exercer a sua própria piedade individual, ser uma mulher que nutre devoção a Deus, cultiva momentos de comunhão com o Senhor. O segundo princípio eu tiro lá de 1 de Pedro 3, quando Pedro fala ali que a mulher que tem um marido incrédulo deve tentar ganhar o marido sem palavras, né, mas com suas boas obras. Então, Pedro está falando ali no contexto para mulheres que muitas vezes eram violentadas pelos seus maridos, né? Mulheres que sofriam na mão de ímpios, que eram seus maridos, e ímpios realmente maus. A gente tem relatos de como as mulheres eram tratadas naqueles dias. Se elas eram tratadas de uma maneira, e ainda são, em certo sentido, mas eram tratadas há 200 anos atrás de uma maneira violenta, quanto mais naqueles dias. Então havia isso. E a despeito disso, Pedro diz, sejam submissas, não encha o seu marido de palavras, mas com as suas boas obras tente ganhar o seu marido. Sem palavra nenhuma, né, tente ganhar o seu marido. Então, esses dois princípios. E eu acho que isso se encaixa aí, então, no caso das viúvas, no caso das mulheres que são separadas e têm filhos sob sua responsabilidade. Em todos esses casos, esses dois princípios vão pôr, então, sobre a mulher a necessidade dela ser piedosa, em alguns casos, ou no caso em que ela for casada com o marido incrédulo, a necessidade dela ser piedosa, mas sem estar enchendo o marido ali, às vezes, de texto bíblico, de convite para ir para a igreja, mas com a sua piedade, quem sabe ganhar o seu marido. Fato, ela tem que ser, de fato, piedosa. Muito bom, Alci. A nossa irmã Naftália Oliveira está perguntando aqui: qual seria o encorajamento que o reverendo daria para a persistência, a perseverança na realização dos cultos no nosso lar? Que tipo de encorajamento você poderia nos dar, não é? Nesse sentido. Muito bom. Bom, eu peço primeiramente que vocês olhem o que nos diz o Salmo 87, versículo, deixa eu achar o versículo, Salmo 87, versículo 1 e 2. Diz assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Nesse versículo 2, há aqui a menção do culto solene, portas de Sião. Lembrar lá do Salmo 122, os nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Sião. Então, essa expressão, o Senhor ama as portas de Sião, equivale, o Senhor ama o culto solene, mais do que as habitações todas de Jacó. Essa expressão equivale a mais do que o culto doméstico. Deixe-me colocar dessa maneira, tá? Perceba, então, o que o salmista está dizendo é que, colocados lado a lado, culto que ocorre na igreja e culto doméstico, de fato, o culto que ocorre na igreja é um culto que Deus ama mais. Todavia, Deus ama o culto doméstico, porque ele ama mais o culto solene do que o culto doméstico, o que mostra que o culto solene tem maiores prerrogativas de importância, né, do que o culto solene, do que o culto doméstico, mas ele ama o culto solene. Então essa é uma motivação que eu daria em primeiro lugar. Deus ama. Se Deus ama algo, ora, quando
a nossos filhos, ou esposa, ou marido, dizer, eu amo isso, a gente quer encher a pessoa daquilo, estando sob nossas condições. Quanto mais Deus. Então, se Deus ama o culto doméstico, essa é uma grande motivação para nós mantermos diariamente, se possível, se não pelo menos 3 vezes por semana, um culto doméstico que Deus ama. A questão que muitas vezes causa desmotivação no culto doméstico são duas coisas. A primeira coisa é o cansaço, né? Muito trabalho, corre-corre, sai cedo de casa, chega tarde em casa, enfim. Então, a pessoa, a família, o chefe do lar em particular, às vezes, quem sabe, não seja, não haja um marido, então a mulher deve ter essa prerrogativa, encontrar o melhor espaço no dia para ter esse momento familiar. Então, isso é importantíssimo. A segunda coisa que às vezes desmotiva é que a gente sempre vincula culto solene com culto doméstico. Então, vai ter que ter 30 minutos de culto. Ou, quem sabe, 30 minutos de pregação, mas 15 minutos de liturgia. E quem tem menino pequeno sabe, né, a Às dificuldade. vezes vai ser 5 minutos. É Então, verdade. eu gosto muito daquilo que eu falei inicialmente, quando os puritanos falavam que era uma conversa. Então, assim, a gente vai ter que, de fato, usar de didática com nossos pequenos. Em cantar um cântico, às vezes vão ser 3 cânticos, ler um texto bíblico, às vezes vai ser um texto bíblico longo, às vezes vai ser um versículo, às vezes vai ser uma oração, em outras ocasiões vai todo mundo orar. Enfim, o pai e a mãe têm que ter sabedoria para entender que ele precisa adequar aquilo à sua família, de modo que não seja algo enfadonho, chato, mas desperte o interesse da sua família. E a gente tem muito material. Eu vou até pedir aqui para a Rafaela me trazer um material que deixa eu dizer assim, delicioso. A gente tem usado aqui desde que... tu traz o material que a gente está trabalhando aqui em casa, da Shema. É um material do Breve Catecismo. A gente trabalhou o Breve Catecismo aqui em casa, aí acabamos, e agora a gente está trabalhando esse livro da Shema que aborda o Breve Catecismo. É fantástico esse material. Aqui. Treinando o coração, ensinando mentes. Então, ele vai lhe dar... Eu vou abrir aqui para que vocês percebam quão interessante ele é. Ele vai colocar a pergunta do Breve Catecismo e vai dividir por dias na semana. Vejam, segunda, terça, quarta. E vejam como é pequeno. Tá certo? Então, às vezes, a leitura, como sexta-feira, olhem só, é só isso aqui. Então, ele vai abordar, é até uma irmã, na verdade, vai abordar algum tema daquela pergunta e o foco é criança. O foco é criança. Então, basicamente, lê um texto bíblico, lê essa pequena passagem, memoriza, tenta se memorizar algo do Breve Catecismo. Faz-se uma oração, às vezes isso aí vai ser 7 minutos, entendeu? Então, não é desmotivador, isso eu acho que chega a ser motivador. Né? Então, esses 3 conselhos seria o que eu daria. Muito bom, Alci. Alci, aqui o presbítero Carlos está perguntando. Reverendo Alci, quais as maiores dificuldades? Vamos tentar correr, que a gente tem algumas perguntas aqui interessantes. Reverendo Alci, quais as maiores dificuldades nos dias atuais que os homens enfrentam para exercerem seu papel de líder na área espiritual da sua família? Bom, as dificuldades, elas têm mais a ver com o coração do homem, eu penso. Acho que os homens, eles fogem muito de sua responsabilidade, né? Eu entendo muito os nossos irmãos que têm uma vida muito corrida, pegar ônibus, enfrentar trânsito, enfim. Mas eu acredito que mesmo esses homens, de uma maneira muito simples, não só podem, mas devem pastorear suas famílias. Mesmo sendo homem iletrado, ou que lê pouco, ou que não tem muito conhecimento. Então, essa não é uma desculpa, uma justificativa para ele não pastorear a sua família. É, pelo contrário, um incentivo para ele conhecer mais a Deus, ler mais a Bíblia, enfim, coisas dessa natureza, principalmente em era de internet, com tanta facilidade de conteúdo. Ele, então, em primeiro lugar, deve combater essas questões que são do coração, né? Porque
as mulheres, elas são inclinadas a isso, a serem pastoreadas. Os filhos, eles são facilmente modelados pelo pai e a mãe. Eu digo facilmente, embora haja aquele coraçãozinho perverso, né, nos nossos filhos. Mas, meu irmão, quem foi que fez a pergunta mesmo? Foi o Carlos. Carlos. Sim, meu irmão Carlos. Então, eu acho que o principal motivo, o principal empecilho são as questões de coração. É, de fato, preguiça, procrastinação, um homem que não quer assumir sua responsabilidade, né? Os outros problemas, eles são tratáveis. Uma mulher, por exemplo, insubmissa, filhos incrédulos, enfim, tudo isso que são questões circunstanciais podem ser resolvidas pelo poder da palavra, né? Isso é extremamente importante, Alci, porque nós defendemos, não é, essa visão bíblica, de fato, de que tudo não é parte dessa centralidade do nosso coração, não é? Eu percebo como a psicologia ela tenta, não consertar algumas coisas, mas não conseguem adentrar de fato. Eu penso que a gente poderia até pontuar, né, muitas situações que trazem dificuldade para que isso aconteça, mas que realmente parte do coração, né? A gente, quando lê aquele livro Pastoreando o Coração da Criança, né? Você percebe que ela é muito voltado para a questão do coração também. Iniciamos essa série aqui de exposições sobre forjando famílias resilientes, e começamos ali com Isaías, mostrando que às vezes é muito fácil a gente ver o que está à nossa volta e se esquecer do nosso próprio coração, né? E saber que realmente Exato. somos pecadores. Então, perfeito, Exato. muito bom, Alci. Aqui a nossa irmã Leide Jane Souza está perguntando o seguinte: como um marido recém-convertido, né? Como esse marido recém-convertido ele pode iniciar essa vida de piedade? Quais são os conselhos práticos assim para colocar isso em prática e poder desenvolver esse pastoreio aí com fidelidade? Se o casal for novo convertido, eu acho que as questões são mais fáceis, né? Porque ambos estarão ali sendo discipulados pelo pastor, conhecendo, então é algo mais simples. Embora da parte desse homem haja necessidade realmente dele buscar conhecimento, pedir muito conselho do seu pastor, estar junto ali dos seus presbíteros, pedindo que, quem sabe, ele possa, esse jovem rapaz, participar de um culto doméstico com o presbítero ou com o pastor para aprender a aplicar isso na sua casa, enfim, de fato aquela coisa da vivência cristã, né? Agora, se a mulher já tiver certo tempo de conversão e o homem for um recém-convertido, aí há aquele jogo de cintura necessário da mulher ter paciência com o marido, ela incentivar o marido, orar pelo marido, ela de fato pedir a pastor e presbítero para estarem junto, ali incentivar na compra de literatura e coisas dessa natureza, para que o marido assim, logo, quem sabe, com esforço, possa ultrapassar, eu vou usar essa expressão, em termos de conhecimento, a sua esposa e assim possa pastoreá-la, aconselhá-la, instruí-la, bem como também a seus filhos. Então, o segredo seria, deixe-me dizer assim, basicamente aquilo que é necessário a todo cristão em carreira cristã. E principalmente aproveitar o primeiro e segundo ano, né? Aquilo que a gente vê lá em Apocalipse, a coisa do primeiro amor, é aquele momento de coração fervoroso, sedento, cheio de desejo, ansiando o Senhor. Então, buscar muito a Deus, ler as Escrituras diariamente, buscar literatura, pedir auxílio do pastor e dos presbíteros, para que logo ele possa exercer essa liderança espiritual no lar. Muito bom. O reverendo Ronaldo, o diácono Ronaldo, ele pergunta algo aqui que já foi mais ou menos respondido, à luz de tudo que a gente falou. Não é? Ele pergunta aqui, em um lar onde só a esposa é convertida, não é? Como fazer essa devocional diária? Eu acho que à luz de tudo que você falou aí, não é? Já deu para a gente dar uma diretriz quanto a isso. O diácono Luiz, ele pergunta o seguinte, não é? Quando o pai é omisso e quando os filhos são rebeldes, como proceder? Pai Disciplina omisso? eclesiástica. Bom, no passado, a resposta seria exatamente essa, né? Disciplina eclesiástica. No passado, as igrejas, elas de fato
levavam essa ferramenta, esse meio de graça, como algo essencial. Obviamente, não seria muito diferente a nossa resposta para hoje, só que para a disciplina eclesiástica há todo um processo. Então, há a necessidade de confrontar pecado, há a necessidade de convocar pai e filhos ao arrependimento. Só me lembra aí, filhos rebeldes e pai o quê? Pai omisso Pai e, omisso e e filhos filho rebeldes. rebelde. Então, omissão, negligência é pecado. Rebeldia, não diferentemente. São, na verdade, dois lados da mesma moeda, né? Então, para ambos, pai e filhos, se há uma mulher lúcida ali, então, com muita humildade, com muita sabedoria, conversar com o seu marido, em seguida conversar com seus filhos, insistir, insistir e insistir. Eventualmente, se isso não surtir efeito, conversar com o pastor, pedir para que o pastor faça algo, presbíteros não diferentemente, e se nada disso resolver, aí entra o caso de tratar mais duramente o pecado, né? De confrontar mais duramente, exortar, convocar o arrependimento, e não havendo tratativas, então, entrar na disciplina eclesiástica. Muito bom, Alci, muito bom. Eu percebi, Alci, e eu deixei essa aqui para o final, não é? Assim, porque a gente tá caminhando aqui no horário, mas tinha muita coisa interessante que realmente eu queria, não é, perguntar para você. Por exemplo, uma delas, você falou, não é, que a gente está constantemente nos desgastando, lembrando, né, os homens acerca da sua liderança, né? Eu queria que você falasse particularmente assim em relação à igreja, não é? E aí falando você como um pastor, como de fato isso é triste, não é? A gente pensar em eleição para diáconos, de presbíteros, não é? E não ver, não é, nos lares homens que se preocupem com o pastoreio e o cuidado, e como é que essas pessoas vão ser na igreja, não é? Então, fala um pouco aí dessa realidade que certamente todos nós temos vivido. Exatamente. Bom, a primeira coisa a se falar é que, de fato, esse é um problema também do coração masculino, né? Eu gosto sempre de abordar Adão e Eva para responder uma pergunta dessa natureza, porque geralmente uma mulher, ela parece ter um coração mais inclinado à religião, o homem não. Há até, peguei essa informação recentemente, há um ano atrás, o primeiro romance piauiense, ele abordava essa temática. O escritor dizia algo do tipo: homens, os homens não gostam da religião dos padres, não. As mulheres gostam, as mulheres são fervorosas, beatas, coisa dessa natureza. A gente vê isso lá no Éden. Eu consigo enxergar, me perdoe se isso for uma heresia, mas eu consigo enxergar lá no Éden a seguinte imagem: Adão encostado numa pedra, deixe-me dizer, dê-me essa licença poética. Adão encostado numa pedra, com um galho de um mato aqui na boca, mastigando igual um matuto, vendo a serpente se aproximar e já sabendo da coisa que ia acontecer. A mulher está, sei lá, em algum lugar próximo dele ali, a serpente dá uma olhadinha para ele, ele olha para a serpente, ele entende que aquilo ali não é mera serpente, é usado pelo diabo. A serpente passa e começa a conversar com Eva. Ele não faz nada, ele entende o discurso da serpente, ele sabe aonde a serpente quer chegar, ele sabe que a serpente está enganando Eva, ele percebe que Eva caiu na armadilha e ele não defende a sua esposa, mas o tempo todo isso por uma razão, porque ele é irreligioso. Em outras palavras, enquanto Eva foi enganada, Adão não. Adão parecia que queria cair. A gente vê, parece que esse padrão em toda a história da igreja. Por exemplo, vamos pensar no caso de uma família destruída pelo adultério. No caso do homem, um rabo de saia, me desculpe a expressão, irmãos, mas um rabo de saia é o suficiente para acabar a fidelidade masculina. A mulher não. A mulher, como a gente diz, precisa de um Dom Juan, né? Um enganador ou coisa dessa natureza. O ponto, então, que eu quero destacar é que parece que o coração da mulher
é um coração mais dado à religião. E a gente tem a SAF forte, a SAF nos 4 cantos desse Brasil, trabalhando, é ação social, é evangelismo, conferência, e é o PH, diferentemente, sofrendo, pelo menos em termos locais. Né? Então, a primeira coisa que eu acredito que os homens precisam reconhecer é a sua omissão na devoção a Deus, é reconhecer essa sua inclinação a um coração não religioso, é perceber que o seu coração é muito mais parecido com um deserto, com um terreno árido, do que o da mulher, que parece ser mais com um terreno molhado, né, pelo orvalho. E assim, a partir de si próprio e então dos seus filhos, se acostumar a uma vivência de comunhão com Deus, para que isso interfira na vivência da igreja, tendo homens para o trabalho, né? Claudinho, você só pastoreou Mandacaru, não é só não, você está pastoreando desde a Isso. sua ordenação Mandacaru. Você deve certamente já viu isso aí. Mas eu já pastorei, eu acho que 4 campos, 5 campos, todos eles tinham esse mesmo problema. Você conversa com colegas, eu também, todos eles enfrentam esse problema. Homens que não oram pelas suas esposas, com suas esposas, pelos seus filhos, com seus filhos, homens que fogem de liderança, não querem ser diácono, não querem ser presbítero, convoca a igreja para alguma coisa, seja um mutirão, seja um evangelismo, as mulheres em peso, os homens não. Enfim, o ponto é, os homens precisam reconhecer que eles têm se omitido, negligenciado, eles têm de fato feito algo parecido com o que Adão fez no Éden. Então eles devem lutar contra isso. Eles devem se arrepender desse pecado. Essa era a minha primeira aplicação. Se arrependa do seu pecado, de não devotar-se, nem ser inspiração de comunhão espiritual para o seu lar. A minha segunda aplicação seria: resolva mudar. Eu gosto do que Jay Adams diz. Ele foi aconselhar uma mulher com depressão, e a mulher dizia: eu não gosto, eu não quero lavar louça, eu vejo aquela louça lá, era roupa, na verdade, eu tenho que passar roupa, está quase chegando no teto a roupa, e eu não quero passar. Pastor, o que fazer? Vá passar. Mas pastor, eu não quero passar. Vá passar. Então, a gente tem que resolver mudar buscando o contrário daquilo que a gente tem inclinação. Se eu tenho inclinação a determinado pecado, eu devo fazer exatamente o contrário. Efésios 4. O mentiroso, pare de mentir, fale a verdade. O ladrão, pare de roubar, trabalhe para ter como ajudar o próximo. Enfim, eu tenho então que reconhecer esse meu pecado e fazer exatamente o contrário do que eu fazia. Então, os homens precisam reconhecer essa sua inclinação a não querer se envolver com Deus, se arrepender e mudar. Então, se esforçar para se envolver com Deus. Muito bom, Alci. Para a gente encerrar aqui a nossa parte, não é? Que tem a ver aqui com o que o presbítero Carlos está perguntando mais uma vez. Ele diz assim: o senhor poderia disponibilizar as biografias das literaturas mencionadas no estudo de hoje? E aí eu percebi que você citou o Douglas Wilson, talvez do Reformando o Casamento, não sei, não é? Mas ele tem uma série muito boa nisso. E aí vem a ver com a minha pergunta que eu ia fazer para você. Quando eu li aquele livro, que é um clássico, né, o Santos no Mundo, do Leland Reich, né, ele tem um capítulo lá que ele fala sobre a família, não é? E ali aquele livro, ele exala o puritanismo, né? E foi a partir dessas leituras, não é, com os puritanos, que eu fui assim extremamente desafiado nessa área, porque os nossos irmãos eram assim primorosos, sabe, quanto a isso, ao zelo, ao cuidado com a sua família também. E aí eu queria, não é, ouvir de você, assim como eu fui, não é, impactado pela vida desses irmãos, não é, como esses irmãos também têm contribuído, não é, contribuíram aquele movimento no passado, também tem impactado hoje a sua vida, não é, para pastorear ainda mais a sua casa à luz, não é, do que eles fizeram no passado e nos deixaram aí como um legado muito precioso. Eu sei que a gente poderia passar aqui agora até 10 horas da noite conversando sobre isso, mas vamos encerrar com essa pergunta, não é? Aí você está com a palavra, fica à vontade. Tá, joia. De fato, pastor, os puritanos foram
exemplares. Tiveram muitos erros, como toda geração de cristãos tem, né? Mas foram exemplares em muitas coisas, dentre elas essa. Eles colocavam a família como algo basilar, não só para a igreja, né, mas para a sociedade. Né? Não é à toa que os Estados Unidos é o que é hoje, visto que os seus pais fundadores foram aqueles que vieram do movimento puritano da Inglaterra, né? Então vejam, a sociedade norte-americana, com todos os seus defeitos hoje em dia, obviamente, e antes até, porque houve exageros, né, na época de colonização, mas uma coisa que aqueles homens conquistaram foi uma nação que, inclusive, sua Constituição toma como documento principal a Bíblia Sagrada, e não outra razão, porque eles amavam o Senhor. E amavam o Senhor, demonstrando esse amor também no modo como lidavam com suas mulheres, no modo como as acompanhavam, as pastoreavam, no modo como educavam seus filhos, eram muito zelosos na educação dos seus filhos, e eles entendiam certamente que a família era o celeiro, o principal celeiro para um homem exercer a sua liderança espiritual. Muitos homens querem ser líderes na sociedade, ser líderes na igreja, lutam por cargos, etc., mas fogem da sua liderança principal, que é a do lar. E eles entendiam que ali era o celeiro principal, né? Onde eles deveriam não só exercer liderança esta principalmente espiritual, e também ali de sua casa forjar novos líderes, seus meninos, seus filhos, homens, para que as próximas famílias também fossem bem pastoreadas por aqueles que eles formaram, né, os seus filhos. Então, certamente, os puritanos foram impressionantes. Mas o que chama a atenção da gente na vida deles é que tudo começou, como eu comecei aqui, a piedade individual dos caras, né? Eles eram muito Verdade. piedosos, tinham vida de oração, a gente sabe não dizendo se isso pode ou não pode acontecer, não, mas a gente sabe de homens que oravam 7 horas ininterruptamente. Homens que se reuniam, como aconteceu ali nos tempos de E Neemias, ainda cuidava da esposa e dos filhos, e não ainda eram conseguiam negligentes. fazer isso. Trabalhavam. A gente sabe de Jonathan Edwards. Eu É verdade. vou, eu não tenho literalmente o número exato, mas a gente sabe que ele dava 12 ou era 14 horas de, vou dizer Isso. assim, gabinete, de dedicação à igreja, chegava destruído em casa, né? Dormia e ainda tinha tempo para quem vê os relatos da vida dele, ver que ele tinha tempo de se dedicar à sua mulher. Chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era pegar o cavalo e sair com os filhinhos pelos bosques para ter um tempo com os filhos. Então, assim, eu gosto muito do Alcir, que me permite, Sim, lendo sobre o Jonathan Edwards, e eu me deparei com a seguinte situação: quando ele viajava, não é que passava dias, semanas fora para pregar, para enfim, quando ele voltava, ele procurava repor aquele tempo, não é, é que ele perdeu com a família ali, impressionante. com os filhos. Então, É de fato, impressionante. É. verdade. Eu participei de uma conferência que um indivíduo fez uma pergunta ao pregador que ele dizia isso: pastor, esse tipo de vida não tem mais como ser vivida. Era aquela época em que as comunidades eram rurais e tal, tal. Só que os puritanos, como a gente demonstrou com o caso de Jonathan Edwards, eram homens extremamente afadigados do trabalho, né? Então, a vida hoje na cidade tem as suas loucuras, tem, mas a vida no campo, meu amigo, é muito esforçosa, né? Eram uns indivíduos que trabalhavam demais e mesmo assim eles reservavam tempo para suas famílias. Então, eles foram sim admiráveis nesse âmbito também. Muito bom, muito bom. Alci, você quer dar alguma palavra para concluir aí? Eu encerro, Claudinho, só apontando, sem me alongar, as aplicações a que falei. A primeira delas eu já mencionei. Arrependa-se, homem, do seu pecado de não se devotar a Deus e não ser o líder espiritual do seu lar. Em segundo lugar, resolva mudar. Em terceiro lugar, diante dessas duas coisas, busque comunhão com Deus, leia a Bíblia, ore ao Senhor, enfim, faça a sua parte para que a sua alma seja aquecida. Em quarto lugar, seja um modelo inspirador de piedade do lar. Tem homens perdidos na igreja. Se você for um homem piedoso,
um líder espiritual, você influenciará outros homens que estão em busca de um modelo. Em quinto lugar, tome a iniciativa de governar espiritualmente sua família. Sua esposa está cansada de tantas atribuições, lavar, passar, cuidar de crianças, algumas que ainda trabalham fora. A função de liderar não é dela, é sua. Tire esse encargo dela, tire esse peso das costas dela. Em sexto lugar, ensine a Bíblia à sua família. Tenha tempo de discipular seus filhos, de doutrinar a sua esposa. Modele a sua família à luz da palavra de Deus. Em sétimo lugar, cultive devocionais, primeiramente para si próprio, depois com sua esposa, se possível, só com seus filhos, mas em quarto lugar, com toda a família reunida. É dessa maneira que você conseguirá, por exemplo, ver debilidades nas suas famílias, na sua esposa, nos seus filhos, enfim, pastoreie seus filhos e esposa com ternura. Em oitavo lugar, incentive seus filhos a se devotar a Deus, exija deles que eles leiam a Bíblia, que eles orem, se eles tiverem a capacidade de ler, se já forem alfabetizados, obviamente, mas que eles orem, que eles cantem ao Senhor, seja um incentivador da piedade individual. Em nono lugar, reúna a sua família para o culto doméstico. Eu citei o Salmo 87 e volto a citar. O culto doméstico é amado por Deus. Em décimo lugar, leve sua família para a igreja. Não desmotive seus filhos de ir para a igreja. Acorde cedo no dia do Senhor. Acorde-os com o café da manhã, quem sabe, com alegria e leve-os à casa do Senhor. Saiba, meu irmão, em 11º lugar, se você cumprir o que a Bíblia exige de você, é muito provável que sua esposa e filhos sejam futuros e, na verdade, sejam no presente também religiosos verdadeiros. Mas, em contrapartida, se você não fizer essas coisas, talvez sejam eles hipócritas. E a culpa da hipocrisia espiritual deles será também sua. E, por último, busque refúgio e auxílio em Cristo. Cristo é importante para duas coisas em especial que eu quero destacar. A primeira delas é que ele é seu substituto. Você vai falhar nessa obra. Você vai se cansar. Vai ter dia que você não vai fazer e não vai querer fazer. Refugie-se em Cristo. Cristo vai acobertar você desse pecado. Mas além dele ser seu substituto, ele também é seu modelo. Se inspire em Cristo. Veja ele cuidando de sua mãe ali ainda perto de morrer. Veja ele indo ao Getsemane orar muitas vezes. Veja o quanto ele cuidava ternamente dos apóstolos, que era a sua família mais achegada. Enfim, inspire-se nele. Sobretudo, refugie-se nele. Cristo é substituto, Cristo é modelo, mas, sobretudo, Cristo é o seu refúgio para transformar você e sua família. Deus abençoe. Bênção de Deus, Alci. Que o bom Deus continue te fortalecendo. Eu queria pedir ao presbítero Carlos que nesse momento estivesse orando, agradecendo pela vida do reverendo Alci, por esse tempo que nós tivemos aqui esta noite, Carlos. Peça também, né, pela família do reverendo Alci, a Rafael, Diogo, a Lívia, todos eles. Eu queria pedir que o presbítero Carlos estivesse orando, né, para estarmos encerrando esse momento. Alci, que Deus te abençoe, não Amém. é? Obrigado, meu irmão. Deus derrame de graça cada vez mais na sua vida, no seu ministério, não é? E creio que em breve a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Em julho Viu? estarei por aí. Se Deus quiser. Gabriel agora está para vir dia 19 de maio. Com a graça de Oh, rapaz, Deus, coisa boa. estaremos todos juntos, se Deus quiser. Joia. Vamos Joia. estar orando, irmãos. Presbítero Carlos, ore para a gente, por favor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, grandioso, majestoso, eterno Pai. O microfone, Júnior. Oi, tá escutando? Agora, sim. Senhor Deus, amado, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso ao qual o Senhor separou para que nós pudéssemos estar desfrutando, ó Pai, da tua palavra, desse estudo que venha nos impactar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, a vida do reverendo Alci, de sua família, ministério, e em tudo que eles possam estar fazendo, sejam para sempre glorificar o teu santo nome, Senhor Deus, e que a tua boa mão esteja derramando bênçãos na vida dessa família tão amada e tão querida. E nós te pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar sempre abençoando as nossas famílias aqui, na Igreja Presbiteriana de Mandacaru,
e te agradecer, ó Pai, por esse tempo tão precioso, que nós possamos estar colocando em prática tudo isso que nós escutamos, Senhor Deus. Fala sempre aos nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Ó, Vou Rafa pedir aqui, meu irmão, só para vocês verem aí, ó. Rafa aparecendo aqui, ó. Oi, Rafa. Saudade grande aí de vocês. Também, beijo. Um beijo, Deus te abençoe. Vou pedir para o Diácono Luiz estar encerrando aí a gravação, Luiz, só para eu dar alguns avisos, por favor.